trabalho hoje muda de forma acelerada. A criatividade vale mais que a linha de produção. Ideias valem mais do que máquinas. A máquina que precisamos aprender a lidar é nosso cérebro. As peças que precisam funcionar são os neurônios. O conhecimento parece ser a verdadeira riqueza a se adquirir. Por que não fazer e pensar? Por que tem que ser um cara que só aperta parafuso e o outro que pensa? O bom profissional do século XXI é um cara que é capaz de fazer essas articulações. A gente criou uma visão que o ser humano tem que ter foco, que o ser humano tem que ser uma especialidade, eu tenho que enquadrar ele numa caixinha. Porque era assim que a produção estava organizada, né? Eu tinha que dizer, não, você é um torneiro mecânico, você é um arquiteto, você é isso, você é aquilo, mas as pessoas, o que eu encontro cada vez mais nos meus alunos, na vida, são pessoas que ficam, inclusive, vão fazer análise para tentar entender, porque eu não consigo me definir, gente. Eu sou um cara que gosta de arte, eu gosto de engenharia, mas por que ele precisa se definir? Por que ele não pode ser um engenheiro com sensibilidade para entender o ser humano? Por que ele não pode ser um artista que tem noção de engenharia? Por quê? Por que a gente tem que ser específico? Então, acho que essa é a primeira coisa para a gente abandonar. A determinada visão de mundo menos cartesiana e mais sistêmica. Segunda coisa, que valores vão presidir o mundo do trabalho? A gente está acostumado a considerar como se fosse uma verdade científica que a competição e a busca desenfreada do lucro movem a humanidade. Se a gente acabar com isso, o ser humano para, não se desenvolve mais. Tem um sujeito chamado Ariedegeus, que é um empresário, que trabalhou durante 30 anos na Shell. Ele fez uma pesquisa muito interessante. Em 1995, ele pegou uma revista chamada Fortune, uma revista aí, de negócios, né? Que todo ano apresenta uma lista das 500 maiores empresas do mundo. E ele, de repente, veio uma ideia na cabeça dele, foi o seguinte: gente, se eu pegar uma revista de 10 anos antes, de 1985, onde será que estão essas empresas hoje, em 1995? E foi o que ele fez. Ele pegou uma revista, a lista das 500 maiores empresas de 1985, e foi checar o que tinha acontecido com essas 500 maiores empresas em 10 anos depois, onde ele estava vivendo, em 1995. E, para surpresa dele, ele constatou que metade dessas 500 empresas, as maiores do mundo, não eram pequenas e médias, tinham desaparecido 10 anos depois. 250 das 500 maiores empresas do mundo faliram 10 anos depois. E ele constatou que isso era um padrão. Mas tinha também, além dessa surpresa, que é o tempo de vida da empresa muito curto, ele constatou que tinha um grupo reduzidíssimo de 20 empresas, menos de 5% dessa amostra, das 500 maiores, 20 empresas que eram centenárias, eram empresas que não só tinham sobrevivido esses 10 anos, como já existiam há mais de 100 anos. Ele falou assim, bom, eu vou tentar identificar padrões. Será que essas 20 empresas que são centenárias têm padrões no seu modelo de gestão, na sua maneira de encarar o mundo, os valores? E ele constatou que sim, que existiam 4 características que estavam presentes em todas essas 20 empresas. Ele definiu essas 20 empresas como Learning Organizations, ou seja, organizações que aprendem. E quais são essas 4 características que tornam uma empresa uma organização que aprende? A primeira delas é a visão sistêmica. A gente acabou de falar aqui. São empresas que conseguem olhar o todo, não estão olhando especificamente para o setor dela. Várias empresas dessas 20 mudaram, ao longo dos 100 anos de existência, mudaram de setor econômico, porque perceberam que aquele setor ia acabar. Quem fabricava máquina de datilografia faliu. Segunda característica, as empresas que aprendem têm um propósito. Elas não são focadas no lucro. Se vocês perguntarem para qualquer empresário que vocês conhecem qual é o objetivo da sua empresa, grandes empresários, pequenos empresários, ele vai dizer o que para a gente? Lucro. Meu objetivo é ganhar dinheiro. É remunerar o acionista. Ele pode sofisticar o discurso dele, mas é basicamente eu quero ganhar dinheiro. Pois bem, eu tenho uma péssima notícia para os empresários, que é o seguinte: as 20 empresas que sobreviveram, né, nesse estudo aí do Ariedegeus, não têm no lucro a sua obsessão. Elas têm um propósito que vai além do lucro. Peter Drucker tem uma frase que eu acho maravilhosa. O lucro é o oxigênio das empresas.
Mas viver é muito mais do que respirar. Na nossa vida pessoal, se a gente basear a nossa vida na busca desenfreada no lucro, vai ser isso que está dando aqui hoje. Essa coisa da insatisfação, da angústia. Tem que ter um propósito. Qual é o seu propósito? Você está aqui no mundo para quê? Além de ganhar dinheiro que você precisa para pagar as contas? A mesma coisa para a empresa. Terceira característica das empresas que aprendem é ser tolerante à diversidade. É não ver na diversidade entre as pessoas que pensam diferente, um problema. E ao contrário, ver nisso um valor. As pessoas que pensam fora da caixa, nessas empresas que sobrevivem, nessas empresas que são centenárias, é um valor, são valorizadas. É a terceira característica. E a quarta, são empresas conservadoras do ponto de vista financeiro. Não saem gastando dinheiro com o primeiro modismo que vem à mão. Então agora o modismo é gestão do conhecimento. Vamos gastar dinheiro com isso. O modismo agora é desenvolvimento sustentável. Vamos gastar dinheiro com isso. Não encaram nada disso como modismo. Ou entendem de para que aquilo serve, aquilo está dentro do DNA da empresa, aquilo é um valor para a empresa, ou ela não investe naquilo. Então são conservadoras do aspecto financeiro. Eu queria que você tocasse um pouco mais nessa questão da arte, não necessariamente a tecnologia pela tecnologia para a produção de um conhecimento a serviço da empresa, para a produção de riqueza material. E a riqueza humana, como fica? O ser humano é quem produz conhecimento, não é uma máquina que produz conhecimento. E concordo totalmente, que a arte é fundamental. O título do quadro é Operários, né? E se vocês repararem, tem as pessoas na frente e as fábricas atrás. Para mim é um símbolo da passagem de um mundo onde as chaminés eram a preocupação principal e hoje as pessoas estão no primeiro plano, deveriam estar no primeiro plano.